essa live de hoje, ela vai ser uma live que eu quero responder 6 perguntas para vocês. Então, eu tenho as perguntas de ontem, que foram feitas na caixinha de perguntas, tá? Tem várias coisas repetidas ali, porque sempre vocês me fazem praticamente as mesmas perguntas. E é por isso que os assuntos abordados aqui, eles vão ser... quero repetir as mesmas coisas para que vocês aprendam esses assuntos e vocês entendam essas verdades sobre saúde, para parar de viver no medo, parar de viver com essas regrinhas, sabe, que são inventadas e que a gente às vezes pensa que elas são verdades, mas elas só dificultam a nossa vida, dificultam a nossa saúde. Então vamos lá. Vocês podem mandar as perguntas de vocês aqui também, podem ir entrando, bem-vindos todos. Antes eu mostrei um pouquinho da praia que eu tô aqui, se vocês quiserem eu posso mostrar de novo agora, já que nessa live é uma live nova. E eu vou falar pra vocês quais foram as perguntas que eu separei, tá? Vamos lá. Então, ó, eu separei 8 perguntas e aí eu quero que vocês decidam. Então, vocês são as pessoas que vão decidir quais vão ser as perguntas que eu vou responder hoje. A primeira que eu separei é: dormir com fome é errado? Então, lembra aí, ó. Dormir com fome é errado? Essa é a primeira pergunta que eu separei. A segunda pergunta: o que é o corpo ideal? O que é o corpo ideal? Qual é? Essa é a segunda. A terceira pergunta, que me fazem muito: eu preciso pesar comida para ser saudável? Essa é a terceira. Estão anotando aí? Estão anotando aí as perguntinhas? Então, ó. Quarta: como montar um prato vegano? Essa é a quarta. A quinta: como resolver insônia? Como resolver o problema de insônia? A sexta é: como resolver o fato de virar vegano e ficar doente? E aí tem mais 2 que eu separei que estavam bem repetidas, que é sobre como resolver gases e constipação crônica e também como ganhar massa muscular ou como ganhar peso sendo vegano, vegetariano. Vai, fala aí. Que vocês querem que eu responda se dormir com fome é errado? Eu quero que vocês votem. Devia ter uma coisa de votação aqui, né? Tá faltando o botão de votação nas lives. Isso é uma coisa que não tem, uma coisa que é boa de ter. Vamos lá, gente. O que vocês querem ouvir? Se vocês falarem, eu vou responder as que vocês querem que eu responda, tá? Demora um tempão pra eu responder as coisas de vocês, tá? Então, dormir com fome é errado. Essa, né? Eu achei que essa aí vocês iam gostar. Gente, esse suco tá muito bom, meu Deus do céu. Nossa senhora. 1 e 8, ó. A Mani Marcele, ela quer, então, ó. A 1 é dormir com fome é errado. E a 8 é como ganhar massa muscular, né? E peso, tá? Então essas aí já vou anotar aqui que vão sair, porque 3 pessoas já falaram a 1 aí. Todas não, vai ser só 6. 2 vão cair fora. Então essa aqui vai. Essa aqui vai também. Vai lá, gente. Qual mais vocês querem? Então 1 e 8, 1, 2, 4 e 6. A 2 é o que é o corpo ideal, 4 como montar um prato vegano e 6 como resolver de ficar vegano e ficar doente. 5, como resolver a insônia, tá? Então a 5 é a insônia, vocês querem também? Aí, ó, então já ficou aí. Tem uma aí que já tá a mais, tá? Vamos deixar mais alguém votar. Enquanto vocês vão votando, eu vou começar a responder então, tá? Vai lá, gente, vota aí. Meu Deus, que delícia isso aqui, gente. Vou ficar muito viciada. Eu tô com medo de querer morar aqui na Bahia já. Eu acho que eu vou querer morar na Bahia. Muito bom. 4. Tá, 2 pessoas falaram a 4, então a 4 vai. Como montar um prato vegano. A 5, 2 pessoas falaram, então vai. Como resolver a insônia. 1, 2, 3. Já temos 4, então. 4. Já temos 4 pra resolver. 6, ó. Virei vegano e fiquei doente, também já tem 2 pessoas, então vou falar sobre isso aqui também. Então temos 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma. Mais uma que repetir, a gente faz, ó. Então, alguém já falou... não, a 8 já foi, porque 2 pessoas falaram.
Alguém mais quer a 2, que é o corpo ideal? Ou então tem... Sim, esse suco tá muito bom. Ó, o que é o corpo ideal? Preciso pesar comida. Ou como resolver gases e constipação. Sobrou essas 3 aí. Vai. Foi dada a largada. Qual vocês quiserem, eu vou daí fechar aqui o tema pra gente responder todas as perguntas aqui na live. 2 pessoas querem a 2. Ou uma outra. A 6 já foi. A 6 já vai. Então, fechou, tá? Estamos fechadas, a 2. Ó. Bah, que merda, Anaísa. Tu queria... Ah, não, mas a gases e constipação só tu falou. Então, ela ficou em menor número. A gente deixa pra outra hora, tá? Não quer dizer que eu não possa fazer uma outra live com ela. Mas nesse momento eu vou fazer com essas outras, tá? Então, a primeira pergunta que eu vou responder foi essa que vocês querem saber muito, que é dormir com fome é errado. Primeira coisa, gente, que a gente tem que saber, assim, em relação à alimentação e saúde, é que não existe muito certo e errado, entendeu? Ai, olha que legal, agora aparece quando a pessoa começou a me seguir aqui na live. A Ilza Negreiros começou a me seguir. Que legal, achei interessante isso. Então, ó, eu vou anotar aqui, só pra vocês saberem o que eu tô respondendo. Dormir com fome é errado? Essa é a nossa primeira pergunta que eu estou respondendo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber, quando a gente fala de saúde, é que não existe muito certo ou errado em relação a uma coisa específica. A mesma coisa que fala assim, banana engorda, tapioca engorda, ovo engorda. Eu não tenho como dizer que um único alimento específico e sozinho, assim, isoladamente, tem capacidade de engordar ou emagrecer uma pessoa, tá? Isso é humanamente impossível, porque tudo depende de toda a tua vida. Então, essa questão de dormir errado, ela também, se vocês forem ver, ela é uma questão muito específica. Então, eu não posso falar assim, sim, é errado dormir com fome. Mas o que dá para dizer para vocês? Tu tem que todos os dias tu vai ter que avaliar a tua rotina. Uma coisa que é sim errada é tu comer muito antes de dormir, tá? Por quê? À noite, o nosso corpo ao longo do dia, ele tem uma liberação hormonal cíclica, tá? Ao longo do dia, a gente libera hormônios, que são hormônios que a gente vai utilizar mais para processos diurnos, e à noite a gente libera hormônios que são utilizados para processos noturnos. Então, o momento noturno é o momento que o nosso relógio biológico está preparado para dormir, para relaxar, para descansar, para recuperar as lesões musculares, para recuperar o estresse oxidativo do dia, para consolidar o conhecimento das coisas que a gente estudou, ou então para consolidar as coisas que a gente viu ao longo do dia. Por exemplo, hoje eu vi aqui um monte de coqueiro, eu tô vendo o céu, eu tô vendo o mar, a água, eu tô tomando esse suco, tô criando experiências, tô criando informações sensoriais novas dentro da minha cabeça. E à noite não é o momento de meu corpo fazer, por exemplo, um processo digestivo, tá? À noite é o momento de meu corpo fazer um processo de relaxamento e recuperação, restauração, reparação tecidual, tá? Então, dá pra dizer sim que é errado comer muito antes de dormir. Então, o que é a coisa mais ideal que a gente pode fazer, tá? É a gente sempre ter um jantar, porque se tu não jantar, não comer nada, por exemplo, só almoçou, foi passando o dia e aí tu chegou em casa muito de noite e tu tá morrendo de fome, que tu poderia assim comer, sabe, comer o reboco da parede mais ou menos, e aí tu fala, tá, mas agora já tá tarde demais, eu vou dormir. O que pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, que tu tenha um processo de perda muscular um pouco mais acelerado. Por quê? Tu vai ficar em jejum por muito tempo, ou seja, não tem glicose circulando na tua circulação sanguínea e o teu cérebro precisa de glicose o tempo inteiro. Então ele fica requisitando glicose. Tem 2 lugares no nosso corpo que estocam glicose, que é o fígado e o músculo, tá? O estoque do fígado, ele é menor, ele é bem pequenininho.
e ele acaba em algumas horas. Então, se a gente fica em jejum por muito tempo e vai gastando esse estoque, durante a noite, enquanto a gente está dormindo, enquanto o cérebro vai requisitando energia em forma de glicose, se o fígado já não tem nada para dar, quem tem que dar sozinho é o músculo. E aí a gente acaba perdendo um pouco de músculo, tá? Então é como se fosse um autocanibalismo noturno. Então isso é ruim, por exemplo, para uma pessoa que está em processo de ganho de massa muscular, tá? Essa pessoa, ela vai poder ter uma perda de massa muscular maior. Além disso, é possível que tu acorde no outro dia com a tua fome um pouco desregulada. Sempre que a gente deixa o nosso corpo ficar num extremo de fome, é muito provável que a gente vá perdendo a capacidade de escolher, de fazer boas escolhas em relação à alimentação. Então, tu vai chegar lá na outra refeição de manhã e é capaz de tu exagerar, é capaz de tu acordar um pouco estressada, com dor de cabeça, com dor no estômago, sentindo aquele buraco, aquele vazio. Então, isso pode não ser legal, porque pode fazer com que tu desencadeie uma vontade muito grande de comer bastante no outro dia, tá? Então, essa questão aí de dormir com fome, ela depende. Agora, tu jantou, tá? Jantou bem, jantou tranquilo, mas deu aquela mini fominha assim antes de dormir. Essa mini fominha não vai ser um problema, tá? Por quê? Porque tu vai no outro dia, tu vai dormir, né? No outro dia tu vai acordar só com fome, normal. Então se é uma mini fominha que não tá te incomodando, não vai ter problema nenhum, tá? Porque tu não vai entrar ainda já num processo, por exemplo, de perda de massa muscular. E de manhã, quando tu acordar, tu ainda vai conseguir fazer uma boa escolha em relação ao teu café da manhã, tá bom? Então é importante a gente buscar este equilíbrio, tá? Lembrar que a noite é um processo de reparação tecidual, então não é legal a gente estar com a barriga muito cheia. É importante sim jantar cedo para conseguir fazer uma boa digestão, mas também é importante conhecer o teu corpo para saber qual é o teu pico de fome e não deixar chegar nesse pico de fome antes de dormir, ou então não deixar chegar no pico de fome de manhã quando tu acorda, para que tu não coma demais e isso não desestruture o teu metabolismo. Deu pra entender? Fala aí se deu pra entender. E o que vocês acham disso? E se vocês já dormiram muito com fome, me conta se já aconteceu isso com vocês. De acordar com essa dor, com essa indisposição. Isso já aconteceu comigo bastante vezes, assim. Então, assim, gente, né? A verdade sobre essa pergunta não é nem certo nem errado. Isso depende dos teus hábitos. Isso depende de como foi o teu dia, de como foi a tua rotina noturna, do que tu comeu no teu jantar, se o teu jantar foi um jantar legal, que faz uma digestão boa, que vai te dar energia. Se tu treinou, por exemplo, também, tá? O horário que tu vai acordar de manhã e o horário que tu vai comer. Então, sempre tentem buscar este equilíbrio, tá bom? É isso. Essa foi a nossa primeira pergunta. Então, dormir com fome é errado? Depende, né? Esse processo ocorre durante o dia também? Sim, ocorre. Ocorre a mesma coisa durante o dia. Fica muito estressada. Eu também. Então busquem esse equilíbrio, tá, gente? Sempre jantar num horário mais cedo, para que vocês não estejam muito cheias, porque isso sim não vai ser interessante. Aí vocês não vão conseguir dormir bem, porque o corpo, ao invés de fazer um processo restaurativo, ele vai fazer um processo de digestão, tá? Bem intensa. Ao mesmo tempo, se vocês estiverem com muita fome antes de dormir, jantou, mas mesmo assim tá com muita fome, come um lanche pequenininho. Come algo que não vai encher a tua barriga. Por exemplo, amassa uma bananinha, põe uma aveiazinha, uma canela, uma chia, pronto. Isso vai te fazer dormir melhor, tá? Tu vai comer uma banana que tem bastante triptofano, vai te fazer liberar bastante serotonina, que se transforma em melatonina. A canela também ajuda a acalmar e a controlar a glicemia ao longo da noite. A aveia também vai ajudar a controlar a glicemia ao longo da noite, também é bastante calmante. E tu não vai dormir com fome, pelo menos, tá? Então tentem calibrar essa questão aí de dormir com aquela mini fominha que não vai te causar problema no outro dia, tá tudo bem. Dormir com muita fome, que tu sabe que vai te causar problema no outro dia, aí evita, mas não faça uma refeição pesada. Faça uma refeição bem leve, que não vai atrapalhar os teus processos metabólicos noturnos. Porque de noite é o horário de relaxar e recuperar o corpo. Legal? Agora, a nossa segunda pergunta é:
O que... Essa é boa, gente. O que é o corpo ideal? Primeiro eu quero ver o que vocês vão me falar. O que é o corpo ideal pra vocês? Quando eu falo isso, o que vem à tua cabeça? A primeira coisa, tu pensa num corpo, tu pensa mais na questão estética do corpo, sei lá, na pele, no formato, abacate na ceia também. Abacate também tem bastante triptofano. Também é muito bom. Olha, eu e a Jéssica estamos se vendo só pela internet, né, Jéssica? Quero te conhecer, minha filha, antes de eu ir embora. Eu te mandei uma mensagem no WhatsApp, mas tu não respondeu. Tu não recebeu, eu acho. Ficou só um bezinho. Tô aqui tomando um chimarrão quase, né, gente? Vamos lá, o que é um corpo ideal pra vocês? É um corpo que tu consegue treinar? É um corpo que tem bastante músculo? É um corpo magro? É um corpo que nem o da Bruna Marquezine? É um corpo que nem o da Gisele Bündchen? É um corpo que nem o da Graciane Barbosa? É um corpo que nem o meu? É um corpo, sei lá, que tem um cabelo comprido? O que é o corpo ideal, gente? O que significa isso? Corpo ideal. Coisa louca, né? É uma coisa bem complexa isso, né? Corpo ideal pra mim é um corpo funcional, que me possibilita fazer tudo o que eu preciso. Gente, esse suco, meu Deus, que delícia que tá. Depois eu acabo ele, depois da live, porque senão eu vou passar vergonha aqui. Gente, então, vamos lá. Tô adorando as respostas de vocês, tá? Um corpo funcional, um corpo com disposição, um corpo saudável. Pra mim, o corpo ideal é o seu. Tu quer ter o meu corpo? Gente, o corpo ideal é o teu corpo. Cada um tem o seu corpo ideal e por isso que tu nasceu com ele. Porém, o corpo... Ui, meu Deus, tem um bicho que parece uma abelha aqui no meu óculos. Tenho medo, gente, de levar uma picada. Funcionalidade, corpo saudável sem inflamação, corpo que funcione bem, tenha boa saúde, hormônios trabalhando em equilíbrio. Ai, gente, mas eu nem preciso responder porque vocês são muito perfeitas. Então, gente, o corpo ideal, na verdade, é quando a gente para de buscar o corpo ideal no externo. Quando tu para de buscar o corpo ideal em outra pessoa, em algum outro padrão de uma outra pessoa qualquer, é aí que tu vai encontrar o teu corpo ideal. O corpo ideal é aquele que tu olha pra ele. É quando tu olha pro teu corpo e tu sente o que ele está te dizendo. É quando tu realmente nutre o teu corpo com coisas boas, com alimentos bons, com pensamentos bons, com energias boas, como a deste lugar aqui. Isso aqui, gente, é nutrição. Isso aqui é nutrição também. Nutrição não é só o que eu tô... Não é só esse suquinho aqui que eu tô botando aqui pra dentro do meu corpo. Nutrição é tudo o que a gente faz. São os relacionamentos que a gente tem, os pensamentos, o valor que a gente dá pra gente, tá? Então tu vai encontrar o teu corpo ideal quando tu estiver... O corpo ideal, na verdade, o teu corpo ideal é o teu próprio corpo, do jeito que ele é, do jeito que ele veio ao mundo, mas no seu funcionamento máximo, na sua potencialidade máxima. É aquele corpo que tu não vai ter dores, tu não tem uma dor no joelho, tu não tem uma dor no teu cotovelo, tu consegue fazer uma trilha, tá? Sem tu conseguir... Agora que eu me lembrei que o Fio tá com uma dor no joelho, coitado, não tava conseguindo fazer trilha. Desculpa, se tu tiver aqui ainda. Acontece, tá, gente? Às vezes a gente se lesiona, tá? E pode ser porque a gente ainda não encontrou a nossa saúde plena ou porque lesões vão acontecer ao longo da vida, né? Isso pode acontecer, ainda mais pra quem se exercita, né? É normal. Mas enfim, dores crônicas, tá, gente? Dores de inflamação, inflamação nas articulações, inflamação intestinal, aquele intestino que tu come qualquer coisa e qualquer coisa te faz mal, qualquer coisa te incha, qualquer coisa te dá gases, qualquer coisa te dá diarreia ou qualquer coisa te dá constipação. Quando tu, por exemplo, não consegue colocar os teus pensamentos em ordem, tu tenta estudar, tu tenta trabalhar e tu nunca consegue focar em nada, tu começa um projeto, tu não consegue terminar aquele projeto, tu não consegue ter amigos, por exemplo, tu não consegue se relacionar bem com as pessoas.
isso significa que tu não está funcionando no teu máximo, tá? Quando tu está funcionando no teu máximo, as coisas vão fluindo na tua vida. Então, como que a gente encontra este corpo ideal? Que é este corpo que é 100% funcional e que tem, que faz com que a gente consiga viver a nossa vida na sua máxima potencialidade. É quando a gente se ama e se valoriza. A gente só consegue encontrar este corpo ideal quando a gente começa a se amar e se valorizar e parar de buscar isso no externo. Então, a partir do momento que a gente para de buscar esta saúde, este corpo ideal num corpo externo de outra pessoa, é o momento que fica mais fácil e mais perto da gente conseguir encontrar o nosso próprio corpo ideal. Então, às vezes tu pensa assim, tá, mas eu quero emagrecer, ou eu quero ganhar massa muscular, ou eu quero não sei o quê. E talvez pra ti isso seja o ideal. Talvez pra ti, tu ganhar massa muscular seja o ideal. Alguém aqui falou da questão de corpo de atleta, sobre a funcionalidade, não a aparência. Podemos ver isso entre as diferenças nos corpos dos esportes. Um atleta pode ser não funcional, ele pode ter diversas dores, diversas lesões, diversos machucados, ele pode não estar sendo funcional e não ter o corpo ideal para ele. Talvez o corpo ideal para ele seja um corpo que não é um corpo de atleta, tá? Então, essa é a ideia. É uma ideia bem complexa, tá? É uma ideia bem complexa e que, na verdade, ela abre para diversas discussões, assim, a gente pode falar sobre diversos aspectos desse corpo ideal, a gente pode falar sobre o aspecto psicológico, emocional dele, sobre o aspecto físico, porque sim, tem o aspecto físico também. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Laura, eu posso estar saudável com um peso bem acima do que o que eu vivo hoje. Porém, eu não me sinto no meu máximo potencial. Eu não me sinto funcional quando eu estou num peso muito acima que eu já estive. Eu me sinto pesada, eu não consigo caminhar tão bem, eu não consigo fazer exercício tão bem quanto eu faço quando eu estou me sentindo mais leve. Então, para mim, este peso é o peso que é ideal. Então, na parte física, este é o corpo ideal, tá? Na parte emocional, pode ser que seja outro, ou pode ser que seja alguma outra coisa específica que eu tenha que mudar, tá? Então, é uma coisa bem de unir todos os aspectos que envolvem toda a nossa saúde, tanto mental, quanto emocional, quanto física. E a gente encontra este corpo ideal quando a gente para de olhar para o externo e busca isso dentro da gente. E se aceita antes de tudo, tá? Tu tem que se aceitar do jeito que tu é, porque daí sim tu consegue dar o que tu precisa dar para se cuidar. Precisa começar a fazer uma academia, tu vai começar a fazer uma academia, tu não vai procrastinar, porque tu ama muito o teu corpo e tu quer que o teu corpo esteja no ideal dele. Tu quer encontrar o teu corpo ideal que vai te fazer feliz, que tu vai se sentir bem e que não necessariamente é o corpo de uma modelo perfeita, uma modelo considerada perfeita para os padrões. Porque ela às vezes não tá no corpo ideal dela também, tá? É isso, gente. Essa ideia ela é bem doida. Daria pra gente fazer uma live de conversa sobre isso. De conversas filosóficas sobre o que é o corpo ideal. Mas é isso, gente. E não é difícil encontrar o teu corpo ideal, porque o teu corpo ideal, ele quer ser encontrado. O corpo, ele quer ser saudável. Pra vocês terem uma noção, gente, se tu é um fumante, depois que tu para de fumar, eu acho que é em 10 anos ou em 5 anos. Enfim, gente, finge que é 10, tá? Eu não lembro exatamente o número de anos. Em 10 anos, o teu risco de ter câncer de pulmão é o mesmo de uma pessoa que nunca fumou. Ou seja, o teu corpo quer se regenerar, ele quer se cuidar. Depois que tu come um hambúrguer do McDonald's cheio de queijo e carne, não sei o que, tu aumenta muito, tu aumenta a rigidez das tuas artérias. E logo depois, 2 a 3 horas depois, elas já voltam ao normal. Qual que é o grande problema? É que as pessoas comem essas coisas o tempo inteiro. Por isso que elas desenvolvem doenças cardiovasculares, infartam e morrem tanto disso. Mas o nosso corpo ele não quer ficar mal, ele quer ir para o ideal dele. Então é só a gente deixar, é só a gente realmente fazer o que precisa para se cuidar. É parar de encontrar desculpas, é parar de fazer as coisas porque a gente se odeia. Muitas vezes a gente faz academia, a gente come uma salada, a gente não come comida porque a gente não se gosta. Enquanto tu está fazendo isso, tu não vai encontrar o teu corpo ideal. Tu só vai encontrar frustração. Isso vai te fazer ir cada vez mais longe do teu objetivo, tá? É isso. A gente pode conversar mais sobre isso. Vamos passar para a próxima pergunta agora. Oi, gente. Camilinha. Gente, ó, a nossa próxima pergunta é:
Como montar um prato vegano? Tá, vamos lá, vocês já sabem tudo disso aí, me fala. Como montar um prato vegano? Vou colocar aqui o comentário. Me contem, vocês já estão mais especialistas nisso do que eu, porque eu já falei várias vezes. Quem sabe aí fala. Oi, Má Vibes! Tudo bem? Gente, vou falar. Como montar um prato vegano? Primeiro, que a gente tem que ter noção do que a gente precisa ter num prato para que ele seja completo, tá? Pra gente montar um prato de qualquer coisa que seja completo e equilibrado, nutricionalmente falando, ele precisa ser composto por um leguinho bem fácil, tá? Eu vou desenhar para vocês. Decidi que vou fazer isso. Ai, aquela abelha tá de novo aqui. Eu vou desenhar para vocês aqui no meu caderninho, ó, o pratinho vegano. Então, vou virar aqui, ó, temos aqui. Este aqui é o prato. Tá, gente? Isso aqui é um prato. Vamos colocar aqui, ó, o prato. Perfeito. Este prato, ele vai ser composto de 50%, então, ó, metade deste prato, ele precisa ter verduras e legumes. Ó, a Camila falou certinho, a Má Vibes falou certinho, mais ou menos isso. 50% do prato precisa ser composto de verduras e legumes. Ou seja, aqui vem o quê? O saladão, aqui tem os legumes cozidos, os legumes refogados, aqui tem, sei lá, se tu quiser fazer uma caponata, uma couve refogada, uma couve assada, um espinafre, tudo que tu quiser botar de verduras e legumes. Lembrando que as verduras são os vegetais folhosos, eu não consigo não lembrar da Ruth Lemos, gente. Quem aí conhece a Ruth Lemos? Então, os vegetais folhosos e os legumes, eu gosto de dizer assim, os coloridinhos, pra gente não esquecer. Então, entre os coloridinhos, né, aqui a gente tem cenoura, tomate, pepino, pimentão, quiabo, abobrinha, berinjela, abóbora, tudo isso entra aqui nos legumes, tá? E aí pode ser cru, cozido, refogado, assado. Tanto faz, tá? Tanto faz aqui. 50%. E, só um adendo, eu gosto de falar 50% porque não é metade do prato. Porque se eu pegar uma folha grande de alface e botar no meu prato, ela já ocupou metade. Mas isso é 50%? Não, isso não é 50%. Então lembra, é 50% da quantidade total de comida, tá? Isso é o mais importante. Aí, então depois a gente vai dividir. Dividimos o prato aqui em 50%. O resto a gente vai dividir, os outros 50% a gente divide pela metade. E aí vai ficar 25% para as nossas fontes de carboidrato, as nossas principais fontes de carboidrato, que são quem? Os cereais integrais e os tubérculos. Tá? Cereais integrais e tubérculos. Cereais integrais, gente, são quem? Arroz, aveia, quinoa, centeio, cevada, vamos lá, trigo, milho, qual mais? Amaranto, cuscuz, tudo isso aqui é cereal integral. E os tubérculos são as batatas. Batata doce, batata asterix, batata salmão, batata salsa, mandioquinha, mandioca, inhame, tudo isso entra aqui, tá?
Qual que é a ordem de escolha? Os cereais integrais devem ser consumidos em maior quantidade que os tubérculos. Por quê? Porque esses aqui, eles têm mais carboidrato, menos fibras do que os cereais integrais. Os cereais integrais, eles vão ter muito mais fibra, tá, gente? E por eles terem muito mais fibra, eles vão auxiliar o funcionamento do nosso metabolismo de melhor maneira. Eles vão, por exemplo, ó, uma das funções das fibras, tá, gente? Entrar pelo intestino, ajudar a formar um bolo fecal mais volumoso, e esse bolo fecal mais volumoso ele vai levar as gorduras. Então, um dos efeitos é diminuir a absorção de gordura, por exemplo. Então, sempre que tu puder escolher consumir alimentos com maior teor de fibra, vai ser mais interessante para a tua saúde, tá? Tu vai nutrir mais as bactérias do intestino também. As bactérias do intestino são nutridas por fibras. Então, busque, ó, follow the fiber. Tem um médico amigo nosso que fala isso, follow the fiber. Sempre tudo que tiver mais fibra, tá? Então, ó, é isso aqui. E aqui é mais carboidrato em porcentagem, tá, gente? Beleza. Isso aqui, então, 25% do prato. Aí, os outros 25% do prato, a gente vai botar das fontes de proteína. Que são quem? As leguminosas e as oleaginosas. E aqui, assim como a gente tem essa regrinha aqui para os cereais e para os tubérculos, a gente tem a mesma regra. A gente vai sempre consumir as leguminosas em maior quantidade que as oleaginosas. Quem que são as leguminosas? São todos os feijões. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja e os derivados, como o tofu, o tempê. O tempê, se vocês forem olhar nos meus stories, eu comi hoje de manhã. Ele é um bifinho feito de soja fermentada, super saudável, tem bastante fibra, tem bastante probiótico, ele é muito legal. Tá? E as oleaginosas são as castanhas. Castanha do Pará, castanha de caju, castanha da amêndoa, nozes, macadâmia, enfim, todos esses. Vai ficar salva, tá? Pode ficar tranquilo. Mas tá travando pra todo mundo? Porque pra mim ela não tá travando, tá dando que a minha conexão tá ótima. Me avisem aí. Está travando para todo mundo, tá? Então, gente, esse aqui é os outros 25% do nosso prato. As oleaginosas, a gente vai consumir em menor quantidade, por quê? Porque elas têm menos proteína e... Nossa, tá travando mesmo? Tem menos proteína e tem mais gordura. Tá, então, ó, então não tá travando. Trava bastante, mas daí é a internet de vocês mesmo, eu acho, gente, que tá travando. Ó, tá ótimo sem travar. Se tá ótimo pra alguns, é porque é a internet de alguns que tá ruim mesmo, tá? Não é a minha culpa. Tá, então ótimo, estou com a consciência limpa, beleza. Minha internet, é porque aqui tá bem boa a internet mesmo, tá ótima. Inclusive, gente, olha que dia lindo, meu Deus, que dia perfeito. Ai, tô tão feliz aqui. Tá, gente? Então, ó, leguminosa, eu realmente amo o que eu faço, né, gente? Porque eu tô aqui dentro, enquanto minhas amigas estão lá tomando sol, porque tenho muito amor pelo que eu faço. E eu quero realmente ver vocês sendo mais saudáveis nessa vida. Eu preciso de pessoas mais saudáveis no mundo, gente. Porque estar saudável faz a gente ficar tão bem. A vida é tão linda, tá? Vamos lá. Ó, então aqui, ó. Beleza, então esse é o prato completo. E assim tu monta um prato perfeito. Ou seja, um prato que tem, por exemplo, uma saladona, mais um arroz integral, mais um feijão preto, é um prato completo, né? Esse é um prato 100% completo. E aí vocês podem ir variando dentro de tudo o que vocês querem, gente. Ah, hoje eu quero fazer um ratatouille. Beleza, põe o ratatouille aqui no lugar. Ah, hoje eu quero fazer uma quinoa. Beleza, põe a quinoa no lugar. Hoje eu quero fazer um estrogonofe de grão de bico.
Beleza? Pode botar o estrogonofe aqui. E aí, exatamente, essa aqui é a grande questão, tá, gente? Isso é bom vocês usarem é bom vocês usarem esse leguinho aqui que a gente tem do prato para montar qualquer tipo de refeição. Então, sempre que tu vai montar a tua refeição, tu olha e tu pensa, o que tá faltando? Ah, eu quero fazer esse arroz aqui. Tá, e aí, o que tá faltando para deixar esse prato completo? E aí tu pega ali o que falta. Então, eu quero fazer um estrogonofe, mas eu tenho um arroz e eu vou fazer uns legumes. Do que eu posso fazer o estrogonofe para que ele seja a proteína do prato? Eu vou fazer de tofu, vou fazer de grão de bico, tá? Ah, então eu tenho uma quiche. A quiche, ela tem a massa de grão de bico. E eu vou botar um recheio dentro, por exemplo, de inhame, tá? Vou fazer um queijinho lá de inhame para colocar. Tá faltando o quê? Tá faltando os vegetais. Eu vou fazer uma sopa, fazer a sopa de lentilha. Aí tá faltando o que nessa sopa, então? Tá faltando tu botar algum cereal, tu pode botar, ou uma batata, tu pode botar, ou uma granola salgada, ou um arrozinho. Sopa com arroz fica bem gostoso, minha mãe sempre fazia. E botar uns legumes, umas verduras, tá? Essa é a base do prato vegano completo. Deu pra entender, né, gente? Vamos passar pra próxima pergunta. Depois, se vocês quiserem, eu posto esse esquema aqui nos stories pra vocês, tá? Pra vocês tirarem print. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta era como resolver a insônia? Essa é boa. Como resolver a insônia? A Marcele perguntou onde é que entram os cogumelos. Nutricionalmente falando, eles entram no grupo dos legumes, tá? Então eles vão entrar ali naquela parte ali da parte de cima dos 50%, tá bom? Mas em questão, assim, biológica, né, falando, eles são fungos, né, eles não são nem vegetais. Então, mas nutricionalmente eles entram ali porque eles são muito ricos em fibra, tá? Muito ricos em vitaminas, em minerais, mas eles são pobres em macronutrientes, que são carboidratos, gorduras e proteínas. Depois a gente tem, então, como resolver a insônia. Como que tu vai resolver a tua insônia? Resolvendo a tua noite. Resolvendo a tua rotina noturna. A gente tem uma coisa que a gente chama de higiene do sono. Muitas vezes eu vou mostrar o desenho e vocês façam print então, tá? Depois aí eu posto lá nos stories se vocês quiserem, mas faz print, ó. Vou deixar aí uns 2 minutos enquanto eu falo da insônia, tá? Me avisem quando vocês tirarem print, tá? Quando todo mundo tiver meio que tirado, daí eu tiro. Por que a gente tem insônia? Porque a gente tem ansiedades, porque a gente tem estresse do dia a dia, porque a gente não se permite descansar, porque a gente passa o dia inteiro com muita luz na nossa cara. Gente, à noite é o momento que o nosso cérebro, quando ele percebe que a gente tá começando, que a luz está começando a baixar, ele começa a produzir melatonina, que é um hormônio que ajuda a gente a dormir. Ele ajuda o nosso corpo... Não, mas agora tá bom, né? Não travou. Ele ajuda o nosso corpo a ter um relaxamento adequado ao longo da noite, tá? Ele ajuda o nosso corpo a desinflamar, ajuda no processo de desintoxicação, de antioxidação dos tecidos, de recuperação dos nossos músculos, tá? De consolidação das nossas memórias. Então, a melatonina é o hormônio que faz tudo isso. Se a gente não deixa o nosso corpo produzir melatonina adequadamente ao longo da noite, a gente vai ter insônia. Então, a insônia, gente, ela nada mais é do que um reflexo da sociedade contemporânea. Claro que tem pessoas que têm insônia, porque elas já convivem com ansiedade há muito tempo, tem outros tipos de problemas, pode ter algum tipo de trauma também. Obrigada. Pode ter algum outro tipo de trauma também relacionado ao sono, tá? A pessoa teve algum trauma na infância, algum problema ali em relação ao sono, algo que aconteceu, tá? Então, se é algo que tu não consegue resolver com as dicas que eu vou te dar, muito provavelmente tu pode precisar de uma terapia também, tá? Pra entender qual é o teu problema em relação ao sono. Porque pode ser bastante coisa, tá, gente? Não é necessariamente só essa questão da melatonina. Mas, pra grande maioria das pessoas, é essa questão da melatonina. Como hoje a gente vive com muito estímulo visual de tela o tempo inteiro, essas telas com essa luz aqui mais azul, elas fazem com que a gente degrada a melatonina ao longo da noite e isso faz com que a gente não consiga pegar em sono, entrar num processo de sono profundo, tá bom? Então, é muito importante que a gente ajude
o nosso corpo a produzir mais melatonina. Como que a gente vai fazer isso? Com o processo de higiene do sono. A primeira coisa, tu vai usar o teu quarto ou a tua cama, pelo menos, só para dormir. Eu sei que agora, nessa época que a gente tá trabalhando muito com home office, muitas pessoas trabalham no quarto. Então, se tu não consegue trabalhar fora do quarto, tu precisa do teu quarto para trabalhar, é muito importante que tu pelo menos utilize tipo um lugarzinho separado, assim, sabe? Que tu deixa a tua cama separadinha. Então deixa a cama separada para que tu consiga sentir que a cama é um lugar só de descanso. Tu pode também, assim que tu acaba de trabalhar, colocar um incenso no teu quarto, algo para mudar um pouco aquele ambiente. Então, mostrar pro teu cérebro que aquele ambiente ali é um ambiente de descanso. Tu vai jantar cedo, sempre, tá? Porque se tu janta tarde, já falei antes que tu vai comprometer teus processos metabólicos, isso vai fazer com que teu corpo fique digerindo e não relaxando. Vai jantar cedo e aí o que tu vai fazer? Tomar um banho bem relaxante. O banho relaxante, ele é como se fosse assim, o aviso pro cérebro de que tá na hora de começar a dormir. Então, assim que tu acaba tudo, tu vai, toma um banho bem relaxante, com as luzes bem baixinhas, uma musiquinha gostosa, um incenso, fica ali no banho um tempinho, deixa a água cair, sente aquele relaxamento, como se aquilo fosse um spa pra ti mesmo, sabe? Isso é extremamente importante, porque daí o corpo vai dando aquela caidinha, aquela relaxadinha, os músculos vão relaxando, e aí depois nada de ligar celular, nada de ligar televisão, porque isso vai destruir a tua melatonina que tu acabou de produzir. Então tu vai pra tua cama, tu senta, tu lê um livro, tu pode ter um caderno que tu escreve coisas que tu tá sentindo, coisas que tu tá pensando, coisas que tu deseja, o que tu quer fazer no teu outro dia, o teu roteiro do outro dia. Essa é outra coisa muito importante. Não durmam com coisas na cabeça, com listas de afazeres na cabeça. Não durmam com listas... Um bicho bem grande, meu Deus do céu. Uma libélula, gente. Libélula, só não vem em cima de mim, tá? Se tu ficar ali, tá tudo ótimo, tudo perfeito. Eu sou um pouco cagada com esses bichos que voam, tá, gente? Eu tenho um trauma com bicho que voa, tá? Eu tinha muito medo de borboleta a vida inteira, mas eu melhorei um pouco, assim, mas agora essa libélula tá me deixando um pouco assustada. E não tem como eu abrir. Saiu, foi. Ai, passando vergonha na live, gente. Essa sou eu, é isso. É isso que eu mereço mesmo. Tá, enfim. Então não durmam com nada na cabeça, tá? Se vocês dormem com uma lista de afazeres na cabeça, o corpo fica remoendo aquilo. Sempre que tu tá com alguma preocupação com alguma coisa, com uma prova, com um trabalho, com algo que tu tem que entregar, a tendência é que tu durma pior, tá? Porém, esses momentos vão acontecer na vida, às vezes. O problema é quando eles acontecem sempre. O problema é se tu tem uma insônia crônica, né? Isso sim é ruim. Então, o que vocês vão fazer? Sigam todos esses passos aí que eu orientei. Vocês vão ver como vocês vão dormir melhor. Se ainda assim não adiantou, faz um chá bem potente. Um chá de camomila, de valeriana, de mulungu, de passiflora, um chá de erva doce. Vários tipos de chás ajudam a acalmar a noite, tá? Então façam esse processo. De noite, gente, isso aqui tá dentro da busca pelo corpo ideal. Tu quer um corpo ideal que tá cansado, que tá com insônia, que vai ficar cheio de oxidação, cheio de inflamação, cheio de radical livre, porque tu quis ficar fazendo uma temporada de Netflix noturna, porque tu não valorizou o teu sono? Pensa nisso, valorizem o sono de vocês. Esse momento é extremamente importante para a nossa vida, tá? Eu diria que é o mais importante de todos. Sempre que algum paciente meu tem algum problema de sono, o problema de sono é o primeiro que eu resolvo, antes de tudo. Eu nem mexo na alimentação se a pessoa tem problema de sono, tá? Espinafre não faz mal por causa do oxalato, tá? Ele só vai diminuir um pouco a absorção vai diminuir um pouquinho a absorção do cálcio dos alimentos, porém é só tu não consumir junto com refeições muito, muito ricas em cálcio, tá? Vamos lá para nossa quinta pergunta. E eu tenho que responder logo porque eu acabei de receber uma notificação que o meu celular está com 20% de bateria. Então vai dar tempo da gente acabar. Eu só tenho mais 2 perguntas para responder para vocês. Vamos lá. Agora vai ser: o que fazer quando tu vira vegano e fica doente? E a última é como ganhar massa muscular sendo vegana, que é uma das perguntas que me fazem muito também, porque tem muita gente que emagrece demais quando vira vegano, tá? Então vamos lá. Deixa eu anotar aqui para vocês. Só que vai ser essa pergunta agora. Virei vegana e
Fiquei doente. Doente. Bateu a erestinência aqui. Doente. Então tá, gente, o que acontece, né? Primeiro que existe muito tabu ainda e muito preconceito em cima do veganismo, do vegetarianismo. E primeiro, as pessoas elas viram veganas, vegetarianas sem informação de como fazer isso da melhor maneira, sem informação de como se alimentar de maneira adequada e completa, nutricionalmente falando, e acabam fazendo refeições que são pobres mesmo, tá? Eu vejo muita gente virando vegana e comendo, sei lá, arroz com legumes, massa com legumes, pão com legumes, pão, pão com margarina, bolacha com não sei o que. A pessoa é isso, essa é a vida da pessoa, tá? Essa pessoa, ela tá com uma refeição, tá com refeições que estão completamente inadequadas. Então, essa pessoa ela vai ficar doente sim, tá? Além disso, eu vejo muitas pessoas virando veganas e comendo pouco. Porque quando a gente come alimentos de origem animal, a gente está comendo alimentos muito mais gordurosos, muito mais pesados. São alimentos que tu come e tu fica empachado, ele cai ali, ó, pá, um monte de caloria, tá? Quando tu vira vegano, tu vai comer alimentos que são muito menos calóricos. São alimentos com muito mais fibra, muito menos gordura. Pra vocês terem noção, 1 grama de gordura tem 9 calorias. Se o teu prato continua exatamente do mesmo tamanho quando tu vira vegano, muito provavelmente tu vai ter um déficit calórico. E toda dieta restritiva, ela pode diminuir a imunidade, ela pode fazer com que tu fique doente. Tá? Tanto é que dieta restritiva é um horror, né? A gente tem que fazer com muito cuidado para pacientes que precisam apenas, tá? Então, gente, tem esses 2 casos, ou porque tu tá tendo uma alimentação completamente irregular, ou porque tu tá tendo uma alimentação com um déficit calórico muito grande. Então, tu vai ficar com a tua imunidade comprometida. Então, gente, olha para aquele prato completo de novo que eu falei pra vocês. Além daqueles grupos alimentares ali, a gente ainda tem as frutas, né, e as sementinhas, que tem que ser utilizadas nos momentos intermediários do dia. Então, no almoço e no jantar, tu vai fazer aquele prato completo ali. Nas outras refeições, tu vai comer as frutinhas, com cereais, com sementinhas, uma chia, uma linhaça, um leitinho vegetal, enfim, tu vai fazer as tuas outras composições ao longo do dia. Mas não passa fome e não fica comendo só legume, porque veganismo não é só legume. Tem que ter feijão, tem que ter lentilha, tem que ter um grão de bico, tem que ter uma aveia, tem que ter semente, tem que ter castanha. Tem que ter essas coisas, não pode ser a base de farináceos e legumes, tá? Esse é um dos principais erros, porque daí tu vai ser o vegano que cai na mão de uma pessoa que é preconceituosa com o veganismo e que vai dizer que tu ficou doente por causa do veganismo. E a culpa não é do veganismo, né? A culpa foi da tua alimentação que estava desequilibrada. Não é tua culpa, né? Tu não sabia, mas procura alguém para te ajudar, tá? Ou então, vem participar da minha Masterclass no dia 10. No dia 10 do 11, um dia antes do meu aniversário, eu vou dar um presente pra vocês, que vai ser uma Masterclass, tá? O nome da Masterclass é O Milagre do Corpo Perfeito. E eu vou ensinar tudo isso pra vocês. Então, vem cá. Acompanha que essa semana que vem, gente, vai ser intensa. A gente vai ter muito conteúdo. Direto da Bahia. Direto deste paraíso maravilhoso aqui. Vai ser muito, muito legal. É minha semana de aniversário, mas eu quero muito dar milhões de presentes pra vocês. E agora vamos para a nossa última. Eu só vou, gente, dar uma olhada na minha bateria aqui. Rapidinho, tá? 1 segundo. Voltei. Tô com 16% ainda, então vai rolar, vai dar certo. Eu vou conseguir responder a nossa última pergunta. A última pergunta aqui é... Como ganhar massa magra? Vamos lá, como ganhar massa magra? Muita gente emagrece bastante quando vira vegano, justamente por causa daquilo que eu falei antes, na pergunta de antes, porque acaba comendo menos caloria, tá? E aí acaba emagrecendo. Se tu é uma pessoa que já tem tendência a ter um metabolismo mais acelerado, a ter uma tendência a perder mais massa, né, a ter mais catabolismo acontecendo, a não ter uma massa muscular muito forte, não ter um tônus muscular muito forte, se tu é aquela pessoa que dá um espirro e já emagrece, que fica metade de um dia sem comer e já emagrece, pra ti vai ser difícil de qualquer jeito tu manter uma boa massa muscular,
Porque a tendência do teu corpo é sempre estar perdendo. Sempre, sempre, sempre estar perdendo. Então qual que é o grande pulo do gato? Tu não pode passar fome. Tu não pode passar fome, tá? Tu tem que fazer refeições bem equilibradas. Todas elas têm que ter bastante comida no sentido de arroz, feijão, macarrão, quinoa, aveia, linhaça, sementes, castanhas, lentilha, grão de bico, romos. Então tu não pode fazer um lanchinho da tarde só uma maçã. O teu lanchinho da tarde, ele pode ser uma maçã, tem que ser daí um pedaço de pão, com romos, tu pode fazer uma vitamina, com leite vegetal, com uma banana, com um cacau, tá? Se tu não consegue comer tudo o que tu precisa, tu vai incluir as coisas mais refinadas. Refinadas não, né? As coisas mais, carboidratos mais simples, assim. Então, por exemplo, tu vai comer coisas mais tipo batatas, que não tem tanta fibra, tá? Vai comer coisas que tem menos fibras, não é carboidrato simples, tá, gente? Confundi tudo. Tu vai comer alimentos com menos fibras, então tu vai comer mais batata, tu vai comer mais pão, tu vai comer mais arroz branco, tá? Tu vai comer as outras coisas também, mas tu vai priorizar esses alimentos que não vão dar um volume tão grande. Outra coisa, quando tu for comer os vegetais, tu vai priorizar os vegetais cozidinhos, as verduras refogadas, porque daí elas diminuem muito de tamanho e diminuem o volume dentro do teu intestino. Então tu vai comer uma saladona gigantesca no teu prato, tu vai comer uma refeição com muito pouca caloria. E aí pra ti, que tem a tendência a perder massa muscular e a ser muito magra já, a tendência é que tu continue emagrecendo. Então tu reduz um pouco essa parte dos crus do teu prato e coloca mais os refogadinhos, mais os cozidinhos, para que tu consiga comer mais comida. Porque geralmente quem também é bem magrinho também tem dificuldade de comer bastante. Tem gente que come bastante, sim. Daí se tu come bastante, manda bala, tá? Mas confia na tua fome e não passa fome. Tá? Eu tinha uma amiga minha que ela é bem magrinha assim também, e a gente viajou juntas e eu percebia que ela se deixava passar fome. Ela tava com fome às vezes e falava, não, mas eu vou comer só depois. Mas não sei o que, daí depois ela ficava triste porque ela tava mais magrinha. Então, cara, não se deixa passar fome. Se tu tem tendência a ser mais magrinha, não se deixa passar fome e capricha na comida de verdade. Então o teu prato tem que ser um prato de arroz, feijão, com os legumes, bastante feijão. Tu pode também consumir bastante tofu. O tofu tem bastante proteína e ele não enche muito. Então tu vai utilizar alimentos que têm bastante nutrientes, porém não enchem tanto na barriga, tá? Me fala aí se deu pra entender essa minha explicação. Quero saber se deu pra entender ela. Porque assim, gente, a gente também não quer que vocês engordem e ganhem gordura, né? Porque o tecido adiposo, ele é um tecido que ele tem um caráter mais inflamatório. Ele libera substâncias mais inflamatórias que podem fazer com que tu venha a desenvolver até mesmo, por exemplo, uma resistência à insulina, um aumento de colesterol, aumento de gordura localizada. Então aqui a questão não é comer assim um monte. A questão é tu não passar fome. É tu comer sempre até tu estar bem, mas comer alimentos com calorias. Então não é tu comer um pratão de salada e achar que tá tudo ok, porque tem muito pouca caloria ali. Tu precisa de calorias para dar pro teu corpo. Então tu diminui um pouco essas coisas cruas que são menos calóricas, coloca mais refogadinhos, coloca mais azeite em cima da comida para deixar ela mais calórica também, e faz atividade muscular, né? Tu tem que fazer um exercício físico muscular, como musculação, para estimular, porque senão tu só vai engordar e ganhar gordura, tá? Então aí a musculação aliada com essa alimentação sem passar fome e comendo a comida direitinho. Aí a Agnes falou, tem medo de exagerar nos carboidratos e acabar engordando, tem facilidade de engordar. Bom, daí tu já é o outro oposto, né? Tem dois tipos de pessoas, tem a pessoa que emagrece muito e a pessoa que engorda. Não vai dar tempo de eu falar da pessoa que engorda aqui, porque essa é uma outra pergunta, mas vou te falar que não é carboidrato que engorda, tá? O que engorda é excesso de comida, excesso de proteína, excesso de carboidrato e excesso de gordura, tá? Então tu não tem que se preocupar com carboidrato, tem que se preocupar com excesso de comida. Gente, muito obrigada, tá? Boa tarde pra vocês, um beijo. Um cheiro, né? Aqui fala cheiro, né? Fiquem bem.